Bom dia. Dona Margarete, quanto tempo? Dormiu fora? Dormiu com o cachorro. Cachorro. Não tem cachorro. Dormiu sozinho. Mas tá bom. Então, há um mês sem a nossa EBD, então hoje eu vou dar continuidade. E nós trabalharemos o texto de Romanos capítulo 3, versos 19 a 20. Esse texto, ele praticamente finaliza toda aquela tese inicial de Paulo de que o ser humano, de fato, é um ser caído, e, de fato, somos sem Cristo, nós não temos esperança nenhuma. E Paulo, ele trabalha toda essa tese nesses 3 capítulos para dizer o seguinte: olha, vocês não têm salvação em vocês mesmos. Todos são igualmente pecadores, todos são igualmente depravados. E por depravação, eu até citei na semana passada, que é um dos pontos, tanto do calvinismo quanto do arminianismo, concordam que a depravação total significa que todas as pessoas elas são destituídas de algo bom suficientemente capaz de lhes salvar, né? E quando falamos em depravação total, não significa que todos são maus no seu ponto máximo, né? Por depravação total significa que ninguém é capaz de fazer o mal que poderia fazer, né? Sempre tem algo pior que ainda se possa fazer. Por outro lado, ninguém é capaz de fazer o bem que poderia fazer. Então, assim, apesar de alguém fazer o bem, poderia fazer ainda mais. E quando alguém pratica um ato de maldade, isso poderia ser ainda pior. Tá? Então, é nisso que nós entendemos a depravação total. Tá? Quando olhamos esses 3 capítulos, a gente fica numa situação desesperadora. Tá? Mas aí nós terminamos o capítulo, essa sessão. E aí no verso 21, o apóstolo Paulo vai começar com a palavrinha mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Mas isso nós vamos trabalhar na semana que vem, tá? Ainda nós vamos trabalhar essa ideia, essa questão do pecado que machuca a nossa relação com a gente mesmo, com o próximo, com Deus, com a criação, porque a depravação total, ela maculou, ela manchou todas as áreas da nossa vida. Nossa vontade, nossos pensamentos, a sexualidade, a fala, as ações, tudo foi manchado pela questão da depravação total. Então, é algo bastante sério, né? E quando nós entendemos a seriedade do pecado, no qual nós estávamos submersos antes de Cristo, aí sim nós vamos entender a profundidade da graça de Deus, né? Porque até então, não, Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Mas entender o que significa esse pecado na prática, aí nós conseguimos entender a dimensão do amor de Deus. Porque nós não conseguiríamos morrer por ninguém, mesmo que fosse por um justo. Isso a própria palavra já nos traz, tá? Muito bem, aí o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte nos versos 19 e 20. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, da lei, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus, ou debaixo do juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Tá? Podemos dizer que Romanos é uma carta jurídica, tá? Porque ela, inclusive, trabalha bastante a questão legal, né? A questão da lei.
judaica, tanto a validade dela, os aspectos bons, quanto aqueles aspectos que não nos servem para nada. Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela do nosso artigo aqui. Antes disso, antes de continuarmos, eu gostaria de pedir que o pastor Guto orasse por nós. Tá? Oremos. Deus, nós te agradecemos por esta manhã tão bela, Senhor, pela noite agradável de descanso. E obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos dê agora uma aula muito esclarecedora daquilo que o Senhor quer nos ensinar através do Marcos Roberto. Ó Pai, que essa lição possa ficar gravada em nossos corações, ó Senhor, e que aquilo que o Senhor pede para praticarmos, ó Deus, que nós possamos colocar em prática em nossas vidas também. Nós oramos agradecidos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tá, muito bem. Vou aqui só aumentar um pouquinho a tela, tá? Acho que melhorou. Então, Paulo dá sequência à sua argumentação, dizendo: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Então, é claro que, inicialmente, o apóstolo Paulo tem os judeus em vista. Mas não, porque aqui ele vai argumentar acerca da lei, aqueles que estão debaixo da lei. Mas aí no final do versículo ele vai dizer o seguinte: para que o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Ora, Deus ele se revelou de duas maneiras. A primeira maneira foi pela natureza, né? E aí também os judeus foram contemplados, né? Deus ele mostrou a sua graça, assim, a evidência da existência dele para as coisas criadas e tudo mais, né? Só que os judeus eles tiveram algo agregado, eles receberam a lei, né? Cujo objetivo foi orientá-los na sua caminhada. Mas o texto aqui, ele vai para todos nós. Esse verso em específico reforça a culpabilidade de todas as pessoas. Todos nós somos os culpados. Embora, inicialmente, Paulo se dirija aos judeus, aos que estão debaixo da lei. Quando fala que todos nós somos culpados, é que, na verdade, irmãos, ninguém precisa se orgulhar de uma grande santidade, né? Porque, afinal de contas, todos nós somos culpados. Até esse momento, os réus judeus, né, defendiam-se incansavelmente. Eles discutiam a fim de livrar-se, e ao fazerem isso, mantinham a verdade longe de si. E essa é uma tendência de todos nós. Nós queremos nos defender, queremos nos justificar, ficar justificando os nossos atos falhos, os nossos erros, os nossos pecados. E quanto mais tentamos nos defender, principalmente nos defender diante de Deus, mais enlameados ficamos. Os judeus discutiam a fim de livrar-se. É como aquela criança que faz alguma travessura, mas joga a culpa para o seu irmão, para o seu colega, para o seu priminho, e por aí vai. E quanto mais fazem isso, mais mantém a verdade longe de ti. Porque essa tentativa de defesa acaba sendo uma grande mentira. Porque nós, ao tentarmos nos defender, usamos ali de desculpas, de subterfúgios e coisas assim para tentar nos eximir da culpa e do castigo. Então, esses judeus eram capazes de aplicar a verdade aos outros, insistindo na inocência e enfeitando as próprias ações. E a gente faz isso até com uma certa destreza, não é mesmo? Procuramos aí, existe o jargão popular
tentar enfeitar o pavão, né? O pavão já está enfeitado, nós não precisamos ir lá enfeitar ainda mais. E, às vezes, a gente tenta enfeitar uma má ação com uma maquiagem de uma boa conduta, buscamos olhar fotografia e não o filme todo, né? Isso também é aplicado nas nossas ações. O João Calvino afirma que os judeus não eram menos culpados que os gentios. Eles eram tão culpados quanto, mas se utilizavam do pacto da aliança como uma cobertura debaixo da qual se protegiam. Quer dizer, se os gentios adulteravam, os judeus também faziam. Mas eles falavam o seguinte: olha, nós temos aliança, nós temos a lei, portanto, nós somos os protegidos de Deus. Nada, nenhum mal pode nos atingir. Então, eles criam que, pelo fato de terem sido separados do resto do mundo, por meio da eleição divina, esse fato lhes produzia suficiente santidade, isentando-os do juízo. Ora, Deus, de fato, deu a lei para os judeus para que eles fossem a nação sacerdotal. Não significava que eles estavam eximidos de alguma culpa quando eles praticavam algum pecado. O problema é que eles parece que não entenderam nada. Achavam que porque eles eram detentores da aliança, e não só de uma aliança com Moisés, com Davi, a aliança com Abraão e tudo mais, então eles tinham atingido assim o suprassumo da santidade, quando na realidade eles eram pecadores, mas eles haviam sido agraciados como a nação sacerdotal, que a partir da lei eles poderiam evangelizar as demais nações. Os judeus se vangloriavam na lei que eles mesmos descumpriam, tornando-se culpados. E aqui entra a questão do pecado do orgulho. O pecado do orgulho infundado significa um pecado de orgulho sem nenhum fundamento dos judeus, fica muito evidente, pois o orgulho na lei não correspondia à vida deles, e isso se tornava algo trágico. E assim o pecado da hipocrisia também aparecia aqui. E o pecado da hipocrisia exigia dos outros o que eles não eram capazes de cumprir. E isso piorava ainda mais a situação deles. Quer dizer, além de pecar, né, se orgulhavam porque eles achavam que a lei era uma cobertura que os protegia de qualquer juízo. Eles ainda se orgulhavam e ainda tentavam esmagar as demais culturas, os demais povos, por eles não estarem no mesmo status e pecarem, né? Eles achavam que a lei era como se fosse uma vacina. Quer dizer, eles podiam sair por aí aprontando e nada iria lhes acontecer. Soma-se a tudo isso a rebeldia contra Deus. E, no fato, todo pecado é rebeldia contra Deus. Durante séculos, Deus permitiu que o seu povo sofresse a fim de discipliná-los. E eles sentiram a mão de Deus pesando sobre a vida deles durante séculos, talvez aí muito mais de 1000 anos. E Deus permitiu tudo isso a fim de discipliná-los e, por meio dessa disciplina, trazê-los de volta para si. Mas, infelizmente, o povo como um todo não se rendeu ao amor de Deus, à disciplina de Deus, e continuaram fazendo o que eles bem entendiam. E, sobretudo, pensando que eles estavam plenamente isentos do castigo, né? Apesar de serem castigados, quer dizer, estavam completamente cegos. Deus havia dado a lei a fim de orientá-los, diferenciando de outros povos, a fim de que os demais povos fossem influenciados por Israel. Mas eles de fato influenciaram Israel, ou melhor, Israel de fato influenciou os demais povos? Naquela época, muito pouco, quase nada, né? Temos, inclusive,
Jonas pregando, profetizando contra Nínive. Quando Nínive vai e se arrepende, Jonas fica lá num canto amargurado porque Deus não havia mandado o seu juízo. Quer dizer, Jonas deveria ficar feliz que o povo se arrependeu, mas ele, seguindo a linha dos demais judeus ali, né, ele fica muito, muito amargurado. A lei era a forma de a justiça de Deus ser perseguida e ser seguida. Só que eles não fizeram isso. Hernandes Dias Lopes argumenta que, ao desobedecerem à lei, a justiça de Deus não foi satisfeita. E aqui nós podemos entender aquilo que Jesus fala, que Jesus não vai remover nenhum tio, nem o menor símbolo da letra hebraica, sem que toda a lei seja cumprida. Então, quando falamos que os judeus desobedeceram à lei, não significa que eles desobedeceram a lei inteira, todos os dias da sua vida, mas significa que quando nós desobedecemos um ponto da lei que seja, toda a lei acaba sendo manchada, maculada, desobedecida. Porque se eu digo que a lei me protege, o cumprimento de toda a lei, quando eu tropeço num ponto da lei, todo o meu ser se desaba. Quer dizer, a lei em si, ela não consegue me segurar. Ela não é base suficiente para me segurar. Não porque a lei seja imperfeita, a palavra diz que toda lei é boa, mas porque eu sou depravado, eu sou pecador, eu não consigo me manter nos trilhos por mim mesmo, tá? Então, a justiça de Deus, ela não foi satisfeita, de tal modo que todas as pessoas estão debaixo do pecado e são consideradas como culpadas diante do tribunal de Deus. A figura aqui ela é dramática, pois todos estão diante do juiz. Suas bocas estão quietas, pois não sobra mais nenhum argumento. Por mais que eu possa me declarar isento de pecado, as obras que eu pratiquei demonstram o quanto eu sou culpado. E quando falo as obras, são todas elas. Aquilo que eu faço na prática, aquilo que eu peco em pensamento, aquilo que eu peco por omissão, por deixar de fazer algo bom, ou aquilo que eu peco por comissão, algo que no trajeto eu acabo tropeçando e fazendo errado, tá? Tudo isso são práticas equivocadas e demonstram que a lei não conseguiu ser satisfeita diante de Deus. Logo, eu não tenho nada do que me orgulhar. William Hendrickson, citado por Hernandes Dias Lopes, diz o seguinte, algo bastante esclarecedor. Todo mundo está diante de Deus, o juiz. Os registros são lidos. Quer dizer, a gente aqui tem aquele conceito da capivara, né? Se pegar a capivara lá, do fulano lá no fórum, vai ver que a situação dele está feia. Quer dizer, a capivara de todos nós será lida lá no tribunal de Deus. Os registros são lidos. E à medida que são lidos, a cada um dos acusados é dada a oportunidade de responder às acusações feitas contra eles. Entretanto, à medida que a sua culpa vai sendo exposta, eles não têm nada o que responder. Sua boca é silenciada. O réu ouvirá sua sentença completamente mudo, calado, sem nenhuma palavra em sua própria defesa. Sua causa é indefensável, sua culpa é notória e a sua condenação é justa. Essa é a situação do homem sem Deus, do homem cuja graça de Cristo foi rejeitada. É isso. Quer dizer, por mais que eu tente me justificar lá no tribunal de Deus, não será possível, porque a culpa vai nos esmagar a todos.
Mas aí você pergunta, mas pastor, eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. Como será o meu status no dia do juízo? O seu status é de um pecador justificado. Jesus é o seu advogado, amado. Então, naquele dia, você não vai ser julgado pelos seus pecados, porque Jesus já lavou, já remiu você com o sangue de Cristo. Tá? O dia do julgamento para o cristão será ali o momento de Deus estabelecer os galardões. Tá? Nós não sabemos o que vai ser isso, tá? Mas é uma forma de, vamos chamar aqui de premiação, né? Cada um, então, vai ser julgado pela maneira, ou condecorado por aquilo que fez, tá? Então, o galardão será uma espécie de condecoração que nós não sabemos o que exatamente isso significa. Mas essa situação que eu estou apresentando aqui é a situação do homem que repousa na lei, repousa nas boas obras e não recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a situação do homem sem Deus, tudo bem? No dia do juízo, o julgado não poderá se defender. A sua boca se calará. Calvino diz que naquele dia as pessoas se silenciarão a fim de que toda evasiva, bem como toda tentativa de desculpa sejam eliminadas. Nós vamos usar aqui um exemplo bastante clássico, né? O trânsito. Eu andei muito rápido, né? E a gente, quando é pego numa blitz, gosta de dar esse tipo de desculpa. Eu andei muito rápido porque eu estava com pressa, ou então eu não coloquei o cinto de segurança, e aí a gente consegue alistar um monte de desculpas. Olha, naquele dia do juízo não vai ter tempo para evasiva, não vai ter tempo para pequenas desculpas ou desculpas vazias. Toda desculpa será eliminada. E essa metáfora aqui, de acordo com Calvino, foi extraída dos tribunais de justiça, onde o réu, tendo algum argumento em sua defesa, solicita que seja ouvido, a fim de eximir-se das acusações que o condenam. No entanto, se a sua consciência o fustiga, o oprime, ele se mantém em silêncio e, nesse estado, aguarda a sua condenação, visto que já foi condenado por seu silêncio. E aqui entra aquele velho ditado, né? Quem cala, consente. Quer dizer, Deus está os culpando, os condenando, ele sabe que a condenação sobre ele é uma condenação justa, então ele fica plenamente calado, ele não consegue mais contra-argumentar, não é mesmo? E, nesse caso, o seu silêncio que poderia proteger vai, de fato, o condenar. E, como lição, podemos citar as seguintes: o pecado da hipocrisia acontece quando se cobra um tipo de moral dos outros que não é aplicado à própria vida. E esse era o grande pecado dos judeus. Jesus, certa vez, falou: olha, vocês colocam fardos tão pesados nas costas dos outros e vocês não conseguem tocar nem com um dedo. Outro aspecto da hipocrisia é afirmar que se faz algo baseado na lei ou na moral, quando na realidade não se faz. De fato, não se faz. Vou repetir. Outro aspecto da hipocrisia é afirmar que se faz algo baseado na lei ou se faz algo baseado na moral. Mas essa moral e essa lei não são cumpridas. Eu apenas digo que faço, mas, de fato, eu não estou fazendo. E aí você pode dizer o seguinte: mas, pastor, quando alguém prega e diz o seguinte, eu estou pregando, eu estou ensinando algo, mas eu tenho dificuldade nessa área,
Vamos pegar a questão das finanças. Às vezes o pastor está ali enrolado na questão financeira e ele vai pregar sobre finanças. E o pastor fala o seguinte, ou algum outro pregador, né? Irmãos, eu estou pregando isso, mas eu estou pecando também nessa área. Deus já falou de antemão para isso. Então, eu estou no mesmo barco que vocês. Ora, nesse caso, o pastor não está sendo hipócrita. Pelo contrário, ele está sendo muito autêntico ao revelar algo que ele está passando por dificuldade também, né? E eu diria isso até é louvável que ele faça algo assim, né? É porque ele está expondo o que o seu coração está sentindo. Agora, é muito complicado quando o pastor exige dos outros, né? E ele se coloca debaixo de uma cobertura, né? Que a sua própria função lhe confere, dizendo, olha, eu estou muito bem nessa área, né? Muito bem nessa área. Isso é para os outros, né? Aí sim nós temos um pecado de hipocrisia muito evidente, especialmente aí quando as demais pessoas sabem que a vida dele não está, pelo menos nesse quesito, não está tão boa assim, no caso, a vida financeira, tá? Então, essa é a segunda lição que eu quero colocar. A terceira é a seguinte, os judeus usavam a lei como uma forma de cobertura para continuar pecando e ainda assim se livrarem do juízo. Enquanto cristãos, podemos cair no mesmo erro, pensando que a graça salvadora de Cristo nos dá licença de pecar, sem que tenhamos preocupação de cairmos em condenação. Ora, a liberdade que nós temos em Cristo não é uma cobertura que nos dá licença para pecarmos ao bel prazer, tá certo? Aliás, quando nós pecamos sem nenhum peso na consciência por isso, apenas evidencia o quão longe estamos da graça, tá? Então, nesse ponto, temos que rever se de fato somos convertidos ou apenas convencidos, não é mesmo? E a quarta lição, e aí a partir dela eu quero passar para vocês, é a seguinte: podemos nos defender com todos os argumentos possíveis nesse mundo e até convencer muitas pessoas da nossa santidade, apesar dos pecados grosseiros cometidos. No entanto, a boca do pecador não arrependido se silenciará no dia do juízo. Significa que nesse mundo podemos convencer muitas pessoas que somos santos, mas nós não conseguimos convencer Deus da nossa santidade. A nossa santidade, ela vem por meio de Cristo e apenas por meio de Cristo. Agora está com você a palavra. Você tem alguma dúvida, alguma lição que você gostaria de propor baseado no texto, ou algum testemunho a contar? Está com você a palavra. Lembrando, né, participações bastante assim certeiras, né, sem delongarmos muito, até para podermos dar tempo e chance para que outras pessoas também possam participar. O Gilson, eu acho que está tentando falar, mas precisa desativar o mudo. Ah, não, né? Ele está falando que não. Tá bom.
deixa eu falar alguma coisinha. Claro, Márcia. Na UDF, no início, quando nós começamos, tínhamos uma regra, e persiste até agora, da transparência. Era um dos DNAs. A gente aprendeu muito com os fundadores do Nova Shalom, Casados para Sempre, de sermos honestos conosco mesmo, com as pessoas e com Deus. Isso a gente pôs o nome de transparência. E que isso nos evita ser hipócritas e termos a liberdade de falarmos aquilo que nós estamos passando, o nosso problema, ou nossas alegrias. Então, é como se a gente fosse normal dentro e fora de casa, e perante Deus também. Então, eu acho que a transparência evita que a gente possa fazer máscaras e colocar para os outros falar, ai, tá bom, eu tô bem, né? Mas também não impede de que a gente seja, assim, às vezes mal falado, fala, nossa, aquele líder, aquela líder, né, tem esse problema. Mas você sabe que, no fim, as pessoas se projetam na gente, falam, ela também sente isso, né? E aí existe uma empatia. Então, em vez de quando a gente é transparente, em vez de a gente ser jogado para fora como se fosse uma pessoa fraca, é ao contrário, quando a gente não é hipócrita, quando a gente é nós mesmos perante Deus e todos, há um respeito, porque tem que haver coragem para se expor. E eu tenho visto, assim, que um exemplo legal é o pastor Guto, né? O pastor Guto, ele nas mensagens, ele consegue colocar, eu tive dificuldade disso, e eu sofri com aquilo, ou estou passando, né, por uma etapa. Isso nos encoraja, viu, Guto? Muito, muito obrigada, porque a sua transparência nos ensina a sermos também honestos conosco mesmo e perante Deus. Então, a gente temos exemplos, né, na nossa igreja e também tentamos colocar esse princípio da transparência, da honestidade dentro da UDF. Então, eu estou totalmente, assim, entendendo esse assunto como sendo uma coisa para a gente praticar no dia a dia. A lição que a gente pega vamos ser verdadeiros perante Deus e não vamos ser como os judeus que se orgulhavam e a gente, só porque tem Jesus e tem a palavra de Deus, não se sentir maior ou melhor do que as outras pessoas, porque é muito fácil a gente falar, nossa, coitadinho, ele não entende, ele não tem Jesus, né? Mas não é. Por termos a palavra em nosso coração, a gente precisa estar ajudando as pessoas que colocam essa máscara, essa coisa assim de dizer, não, eu estou bem, né? E coloca no Facebook ou no Instagram, que e eu comprei isso, aí eu viajei para tal lugar, isso tudo é uma fachada para que todo mundo respeite, né, a pessoa, mas Deus nos respeita o nosso coração. Então, por isso que nós devemos ser puros de coração em todos os momentos. Então, é isso que a lição, né, de que os judeus eram hipócritas, ficavam se orgulhando daquilo, é muito fácil de a gente fazer a mesma coisa. Então, a gente toma cuidado. Foi muito bom essa lição para a gente estar sempre lembrando de ser humildes e transparentes. É isso aí. Muito obrigado, dona Márcia. Muito jóia. Pastor Marcos, o grande problema, muitas vezes, dos filhos não serem transparentes, como a Márcia disse, isso é muito importante, é porque eles temem decepcionar os pais ou serem julgados pelos pais. Na nossa família, nós fizemos um acordo na família.
São 2 pontos só, o acordo com todos os nossos filhos. Todos eles assinaram. E um dos pontos é que ninguém vai ser julgado se pedir ajuda, não é? Em qualquer área. Então, a gente estimula os filhos a pedir socorro em qualquer área, não é? Porque muitas vezes tem pai que acha que não, mas como, meu filho, você tem problema nessa área, não pode, tal, você é cristão, né? Então, um acordo nosso, que são 2 pontos, é esse, né? Ninguém vai ser julgado por pedir apoio, não é? Pedir ajuda em qualquer área da vida dele. Eu acho importante isso, a pessoa ser transparente, né? E como a Márcia disse, o problema de ser transparente é que a pessoa tem medo de ser julgada ou desapontar alguém, né? Então, esse ponto, eu acho muito importante esse tema em todos os círculos da sociedade, principalmente na família, né? Obrigado. O Ronda, esse é um ponto, mas qual que é o outro ponto? Você falou de 2, né? Não tem nada a ver com o tema, mas o primeiro ponto é que na família Ronda, ninguém vai ser julgado pelo que faz, pelo trabalho, pelo sucesso, mas vai ser realmente importante aquilo que a pessoa é, na realidade, e não pelo que ela faz ou ela tem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o de pedir socorro. Ah, certo. Perfeito. Entendi. Pastor, antes da Márcia falar, estava pensando exatamente nisso, sabe? Questão da transparência. E eu acho que ainda existe, né, uma certa cultura de achar que o pastor, o líder, ele é alguém, digamos, mais santo, né? Ele peca menos, não sei. E eu estava lembrando aqui que logo no começo do ministério, né? Não foi aqui. Eu estava conversando com uma irmã e eu falei assim, puxa, hoje essa semana estava estressada, eu fui no shopping, né? Ela falou assim, o quê? Esposa de pastor vai no shopping, né? Fica estressada, né? E eu lembro, assim, quanto aquilo me marcou, né? No sentido assim, puxa, eu não posso, né? Expor a minha fraqueza, né? Mas acho que no decorrer do tempo eu fui vendo o quanto isso é questão de trabalhar, né, com as pessoas, e é importante isso para, eu acho que não colocar nos membros, né, a imagem de que nós somos perfeitos, né? Aos poucos, né? À medida que as pessoas vão dando conta de entender, claro, né? Mas eu acho muito legal o que a Márcia colocou da transparência. Eu acho que isso é importante, porque realmente a gente não... Se desnudar a gente não é nada, né? É misericórdia de Deus mesmo. Então, muito bacana essa aula e as colocações aqui. Obrigada. Olha, muito ricas as colocações de vocês, viu? As participações são muito boas mesmo. Obrigado, viu? Mais alguém gostaria de comentar algo? Ok, acho que nós podemos continuar aqui, né? Mas essa questão do medo, né? Do medo de ser julgado e tal, né? Isso aí é muito ruim, né? Em algum momento se vendeu essa ideia da perfeição e a gente sabe que não há essa perfeição, né? Perfeição moral não... o único que foi perfeito moralmente falando foi crucificado e ressuscitou, né? O resto realmente depende da graça de Deus, né? Não tem escapatória. Mas, infelizmente, se vende essa ideia de perfeição moral, né? E, às vezes, quando a pessoa é pega numa situação, o escândalo acaba sendo maior, né? A gente já viu muito isso, né? E é muito ruim, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. E aí, Paulo vai continuar dizendo o seguinte: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Paulo aqui cita o Salmo 143, 2, por meio do qual ensina que ninguém será justificado pelas obras da lei. Quer dizer, você pode dizer o seguinte: olha, eu mereço porque eu fiz isso, aquilo, olha,
pode funcionar, essa coisa desses pequenos méritos podem funcionar bem na família, no trabalho, né, que as pessoas até são homenageadas, né, por alguma coisa que fizeram, né, e tal, mas diante de Deus, né, no quesito de salvação, não tem validade nenhuma, no quesito salvação. Claro que depois tem a questão do galardão, que a gente não sabe como é que vai se processar isso, né, mas para a salvação realmente não há jeito, tá? Somente Cristo. Possivelmente muitos consideravam o praticante da lei uma pessoa justa, pois viam as obras que ele praticava. No entanto, agora, no juízo final, essa mesma pessoa prestará contas diante de Deus. O comentarista Adolf Paul diz com razão que ali no juízo evidencia-se que esse judeu não foi perseverante em todas as coisas escritas. O problema é que o judeu batia no peito, dizendo que ele era realmente o praticante da lei, né, o exemplo a ser seguido. E, de fato, ele não era. Ele pecava de maneira até grosseira, de maneira sórdida, né? E muitas vezes ele era visto, mas ele se escondia até debaixo daquela capa de alguém que foi eleito, daquela capa de santidade, e ele acabava cometendo sérios tropeços, sérios pecados. É fato que tinha esperança de poder compensar o que faltava no cumprimento dos mandamentos por obras da lei, de fato existentes, né? Deixa eu tentar exemplificar isso, né? Às vezes o pai de família, né, ou a mãe de família, tanto faz, cometem um tipo de pecado assim, que é trabalhar demais, né? Muita viagem, muito trabalho e tudo mais, e acaba pecando em dar pouca atenção para os filhos, tá? Isso é um problema corriqueiro entre cristãos e não cristãos, tá? E aí esse pai ou essa mãe, eles tentam compensar esse pecado, dando presentes, dando coisas e por aí vai, né? Fazendo pequenas obras, né? Vamos dizer assim. E a gente sabe que isso não resolve. Você vai ter ali um adolescente que vai crescer rebelde, infeliz, porque não teve atenção devida dos pais, tá? O que os judeus faziam era exatamente isso. Tentavam compensar as falhas da lei com doações, com dinheiro, com oferta, com isso, com aquilo, né? Achando que isso era o suficiente, mas não era o suficiente, né? O fato é que eles acabaram se viciando no sentido de que a cada pecado cometido davam ali uma compensação, né? E isso eles só aumentavam ainda mais a condenação deles diante de Deus. Muito bem, é nesse sentido que tem glorias na lei, de acordo com Romanos 2:23. Porém, não acontece o júbilo de Deus, de acordo com Romanos 2:29. Quer dizer, eles até se gloriavam na lei, de serem cumpridores da lei, mas Deus não se jubilava, Deus não se alegrava, porque eles acabavam realmente deslizando em aspectos até bastante importantes. E Deus não poderia dar uma sentença, és justo. Embora seja algo positivo obedecer aqui e acolá as instruções da lei, o bem não justifica o mal. Quer dizer, obedecer à lei, certos aspectos, até do ponto de vista cristão, né? Ser um bom pai de família, um bom pagador de conta, tudo isso tem uma validade, eu diria, social, moral muito boa, tá? Mas essas boas ações feitas de maneira pontual não são capazes de trazer nenhum tipo de justiça. Quer dizer, o bem não é capaz de justificar o mal. Tá? É como tentar enfeitar o pavão, né? Ou tentar
colocar ali uma cerejinha no bolo, quer dizer, o recheio está corrompido, está tudo muito, a massa está dura, mas aí eu coloco ali uma coisa para enfeitar no bolo. Quer dizer, não vai melhorar em nada, é apenas um desperdício naquele contexto, tá? Então, não existem ações substitutivas em campos que deveriam se complementar. Quer dizer, em troca da falta de entrega alegre do coração, da alma, de todas as forças a Deus. Quer dizer, o que eu preciso fazer é entregar o meu ser por completo, e não tentar compensar uma falta, por exemplo, uma grande mentira, um roubo, alguma coisa nesse sentido, com uma pequena ação boa ali, né? Feita de maneira pontual. Isso não resolve. O Adolf Paul ele continua dizendo o seguinte, e ele questiona: se a lei não é capaz de justificar uma pessoa, então para que essa lei serve? A função da lei seria gerar clareza jurídica. Isso que a lei tenta dizer. Trocando em miúdos aqui o ponto anterior, vocês conhecem muito bem aquele ditado usado pelos maus políticos, que é o seguinte: os maus cidadãos, né, rouba, mas faz. Tá? Rouba, mas faz. Quer dizer, o cara, às vezes, é um grande ladrão, né, da coisa pública, mas ele constrói pontes, ele deixa as estradas muito boas, a saúde muito boa, e isso e aquilo. Tá? Mas ele rouba milhões, ele superfatura, ele faz isso, aquilo, mas ele faz. É como se as coisas boas que ele fizesse o isentassem da culpa de ter praticado tanta coisa ruim. Tá? É isso que mais ou menos ali os judeus faziam, né? Os judeus como nação. É claro que houve na história muitos bons judeus, gente assim que realmente levou a fé muito a sério, mas enquanto nação, né, principalmente os que estavam ali, né, os escribas, os fariseus, né, os guias do povo, né, essa gente realmente a grande maioria era muito, muito complicada, né? Era aquelas pessoas que roubavam, mas faziam, né? E a gente sabe que isso é um sacrilégio. Então, a função da lei, para que serve a lei? A lei judaica, né? Mas também a lei brasileira, é gerar clareza jurídica. O verso 19 diz que pela lei veio pleno conhecimento do pecado. Quer dizer, eu sei que eu sou pecador porque a lei diz que eu sou pecador. Quer dizer, só há pecado de fato porque é uma lei que diz que é pecado, o que é uma falha. Quer dizer, se Deus não houvesse dito para Adão e Eva nada sobre o fruto, então eles comeriam o fruto e tudo bem, não haveria ali problema nenhum. Mas a partir do momento em que Deus chega com uma lei e diz o seguinte: olha, vocês não devem comer do fruto, porque no dia em que vocês comerem do fruto, vocês morrerão. Quer dizer, aí entra uma lei. E a lei é clara: não comam do fruto. Eles foram comer do fruto e aí eles começaram a colher a morte na vida deles, em todos os aspectos possíveis, morte moral, espiritual e tudo mais. Tá? Então, aquela lei evidenciou algo sobre eles, quer dizer, a partir do momento que eles comem do fruto, eles se tornam, então, culpados dessa lei. Então, aquela lei que Deus deixou no Jardim do Éden, ela gerou uma clareza jurídica. Quer dizer, até aqui vocês não podem avançar uma linha. Então, essa, em tese, é a função da lei mosaica. Quer dizer, um povo que sai do Egito, um povo escravo, agora eles vão entrar para Canaã, eles precisam aprender a serem cidadãos. Como é que eles deveriam se comportar ali? Então, a lei é justamente para isso, para nortear o caminho deles, tanto na travessia do deserto, como depois também lá em Canaã.
Bom, de acordo com o Hernandes Dias Lopes, esse versículo evidencia a total impossibilidade de o homem ser absolvido do tribunal de Deus, fiado em seus méritos ou estribado, mais uma vez, firmado nas suas obras, porque isso não é possível. O próprio versículo traz à luz a finalidade da lei, tornar o ser humano plenamente consciente do pecado. Adão e Eva ainda não haviam pecado ali, no Jardim do Éden. Mas já tinha uma lei ali norteando o comportamento deles. A partir da quebra da primeira lei, a consciência do pecado começou a surgir de uma maneira muito ampla, tá? Então, todas as demais leis precisaram, de fato, serem criadas. Então, ali dá essa clareza de como eles deveriam proceder na vida deles, né? Daí foi a necessidade, inclusive, das alianças que foram feitas, sempre com a tentativa de trazer esse homem caído, esse descumpridor da lei, diante de Deus. Então, assim, a lei não torna ninguém pecador. Lá no Jardim do Éden, aquela lei que Deus colocou acerca do fruto não tornou Adão e Eva pecador, tá? Mas colocou uma linha. No momento em que eles passam essa linha, eles se tornam pecadores e a essência, então, ali, ela agora é revelada, quer dizer, revelada de um Adão e Eva que até então não haviam conhecido o pecado, mas quando eles pecam, então a essência deles se torna a essência de um homem pecador, de uma mulher pecadora. Então, hoje, a lei, tanto no tempo dos judeus, mas também hoje, a lei mostra o que nós somos em essência, revelando quanto nós somos pecadores. Quer dizer, a lei de Moisés, a lei moral, os 10 mandamentos, não são, não nos levam a pecar, não nos tornam pecadores, né? Mas mostram que nós somos moralmente imperfeitos, né? Nós temos a plena capacidade de mentir, de roubar, de adulterar, de adorar ídolos, de fazer isso e aquilo. Nós temos essa capacidade e, de fato, há muita gente que faz isso, tá certo? Então, o que a lei faz é isso mesmo, dar essa clareza, mostrar o quanto nós somos em essência e quanto nós somos dependentes da graça de Deus. Desse modo, a lei não foi dada com o objetivo de justificar o homem, mas de provar a sua culpa. Nós somos culpados. A lei somente condena, pois nós a quebramos. E aí Martinho Lutero vai dizer o seguinte, olha, o principal motivo da lei é fazer que os homens sejam não melhores, mas piores. Quer dizer, ela lhes mostra o seu pecado para que, a partir desse conhecimento do pecado, eles possam ser humilhados, aterrorizados, esmagados e quebrantados, e dessa forma sejam levados a sair em busca da graça e chegar, assim, àquela semente abençoada que é Cristo. Tá? Então, o objetivo tanto da lei moral, lá dos 10 mandamentos, e outras mais, como da lei cerimonial, o intuito disso é mostrar o quanto nós somos maus em essência, tá certo? Só para fazer aqui um parênteses acerca daquela lei que Deus colocou lá no Jardim do Éden, o não de Deus, aquilo não foi necessariamente uma lei moral, tá? Foi apenas um limite que Deus colocou, mas já em forma de lei. E quando eles quebrassem essa lei, então nasceria ali ou melhor, ficaria estabelecida uma nova essência que perdura até hoje e continua no homem sem Cristo. Nós temos a possibilidade de romper com aquele pecado inicial, que nos leva à morte, né? E aí, falando em morte, o último inimigo a ser destruído, de fato, é a morte. A morte que
que foi gerada inicialmente em Adão e Eva, que foi vencida por Cristo e finalmente será derrotada lá no dia do juízo. Tá? Em relação àquilo que Lutero falou, o Hernandes Dias Lopes vai falar algo bastante interessante sobre a lei mosaica. Em outras palavras, a lei apenas faz o diagnóstico, mas a lei não é o remédio para o nosso pecado. Ela é como um espelho que aponta a sujeira, mas não remove a sujeira. É como um prumo que identifica a sinuosidade da parede, aquelas partes que estão tortas, mas não é capaz de endireitá-las. A lei é como um farol que é capaz de mostrar um obstáculo no caminho, mas não é capaz de remover esse obstáculo. É como um raio-x, que revela um tumor, mas não o remove. É como um termômetro, que diz quando uma pessoa está com febre, mas não cura a pessoa. Significa que a lei é boa quando produz a convicção do pecado, mas é incapaz de salvar alguém do pecado. Diante de tudo, pode-se afirmar que a lei é completamente inábil, inadequada para justificar alguém diante de Deus, seja a lei cerimonial ou a lei moral. A lei não justifica, não porque a lei seja imperfeita, mas porque o homem é imperfeito, ou numa linguagem teológica, o homem é plenamente depravado. A lei é boa, a lei é santa, a lei é justa e espiritual, mas o homem é pecador. A lei exige amor a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, de toda a força, e amor ao seu próximo como a si mesmo. O problema, irmãos, é que nós não conseguimos amar o próximo de acordo com o padrão que Deus exige. E quando nós falhamos nesse padrão, quer dizer, o pecado ele fica cada vez mais exigente, ou mais evidente. E aí Calvino, né, por fim, vai reforçar o seguinte: o fato de as obras da lei serem justas diante de Deus, não apenas na medida em que por meio delas prestamos culto e obediência a Deus, significa que toda tentativa de justificação pelas obras da lei é totalmente removida, né? Então não adianta eu fazer boas obras, né? Fazer um sopão aí para tentar justificar um pecado. Isso vai ter um valor social inestimável, mas para a salvação nenhum valor. E aí o Calvino vai complementar dizendo o seguinte: entretanto, já explicamos porque Paulo mencionou a circuncisão, pois somente os hipócritas são dominados pela confiança em suas próprias obras. E sabemos o quanto se vangloriam, quanto se gabam apenas nas aparências externas. A circuncisão também, segundo o ponto de vista deles, era uma espécie de iniciação na justiça da lei. Quer dizer, a partir da circuncisão, o menino lá com 8 dias de vida, a partir daquela aplicação inicial da lei, ele era iniciado para dentro de toda a lei. E, portanto, parecia-lhes, ao mesmo tempo, uma obra de mais elevada honra. E, deveras, tornou-se a base da justiça das obras. O problema é que eles faziam a circuncisão, mas descumpriam o restante da lei em pontos muito, muito importantes. Como lições, eu quero destacar o seguinte: usar uma boa obra, que seja caridade, doação, qualquer outra coisa, como forma de compensar pecados é algo rejeitado por Deus. Aquela história de rouba, mas faz, isso tem uma validade humana, né? E é uma validade muito precária e desonesta. Vejamos o que Jesus ensinou. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar tua oferta, vai reconciliar-se primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Quer dizer,
essa questão de você contribuir financeiramente para tentar remediar um pecado, algo grosseiro, algo mais simples que você fez, é totalmente inadequado. Jesus ele coloca a validade primeira na relação entre as pessoas, e aí quando a tua conduta nessa questão ela estiver ok, então você vai lá e você dá o seu dízimo, a sua oferta e assim por diante. O mesmo ocorre em relação à ceia, né? Nós pregamos frequentemente, olha, cada homem avalie a sua vida, tá? Veja o que está errado, se arrependa, e aí sim você vai lá e participe do momento da ceia, né? Então, primeiro ali, estabelecer, retomar as relações com Deus e com as pessoas, e depois aí você pode, então, tem toda a liberdade de fazer o seu culto da melhor maneira possível. Mas aí você pergunta, mas pastor, eu ofendi alguém em algum momento da minha vida, e agora eu estou tendo consciência desse meu pecado. Eu devo ofertar, devo participar da ceia? Olha, quando você não tem mais possibilidade de fazer isso, talvez a pessoa já morreu, talvez a pessoa vive num outro país que você não tem mais como você reatar isso, tá certo? Então, participa, mas assim, fale disso para alguém, tá? Seja transparente com alguém, tá certo? Essa ideia de confessar os pecados uns aos outros, tudo bem? Então, aí você depois vai e faça o seu culto, tá? Seja o culto na questão dízimos e ofertas, seja o seu culto na ceia, seja no seu culto de louvor, tá? Mas no seu coração tenha em mente essa questão de você, sim, se arrepender e buscar reconciliação, desde que essa reconciliação seja possível. Do contrário, faça isso de maneira simbólica com as pessoas da sua confiança, tudo bem? Em sequência, é claramente útil cumprir de modo isolado certos aspectos da lei. É evidente. Esse cumprimento traz benefícios em diversos sentidos, mas não é eficaz para isentar quem quer que seja da culpa, muito menos livrar alguém da condenação do juízo final, tá? Então, isso não tem como, nós não temos como comprar salvação. Penúltimo lugar, o objetivo da lei é mostrar que somos pecadores, portanto, a lei não é capaz de nos salvar. Não porque a lei não seja boa, a palavra de Deus ela é sempre boa, mas porque a humanidade é totalmente depravada, totalmente corrompida. E, por fim, o grande objetivo da lei, além de mostrar que somos pecadores, é, por meio dessa evidência, gerar um desespero tal que passamos a correr desesperadamente para a graça e Salvador de Cristo. O objetivo da lei é lançar uma lupa e aumentar, evidenciar o quanto nós somos pecadores e quanto, de uma maneira desesperadora, nós dependemos da graça de Cristo para a salvação eterna. Basicamente é isso o objetivo da lei. Agora, eu gostaria de passar para vocês. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, alguma lição a complementar, está com você a palavra. Eu espero, irmãos, que isso tenha sido bastante claro para você, tá? Se não foi, me perdoa, tá? Porque é um assunto bastante difícil, tá? Mas aí, se alguém gostaria também de esclarecer alguma questão, também fique bastante à vontade, tá? Tudo bem? Eu queria fazer um pequeno comentário. Sim. Tem uma palavra
de Jesus nos evangelhos, que ele fala assim, o não matarás. O pecado grosseiro é pegar uma arma e matar uma pessoa, né? Mas Jesus amplia esse conceito e se você tiver ódio no coração por uma pessoa, você não precisa matar a pessoa fisicamente, mas você o matou no coração. Eu não conheço direito as palavras corretas, mas eu sinto que Jesus amplia esse conceito e as pessoas pensam assim, eu nunca roubei, nunca matei ninguém, então eu não preciso de arrependimento, né? Mas quando eu leio um texto desses, o que está por trás da lei não é só o ato de matar, mas a intenção no coração, né? E pela intenção você já pecou. Então, assim, eu sinto que para os cristãos veteranos, talvez pecados grosseiros ele não vai cometer, mas essa sutileza de você ter intenção impura no coração é que acaba pesando mais, né? Isso eu sinto assim, quando eu faço um comentário maldoso de alguém, eu posso não estar matando a pessoa, mas, no mínimo, eu estou enfiando dando uma pequena facada nessa pessoa, mas não vai matar a pessoa, mas é uma pequena facada, né? E pelas costas. Então, eu percebo que o espírito da lei, ela tem esse outro lado, assim, mais não tão declarado, mas Jesus fala muito claramente que isso é parte da lei, a gente não pode esquecer. Então, isso me incomoda muito. E quando a gente busca a santidade, a gente não pode só pensar nos pecados grosseiros, mas pensar na sutileza de você ter intenção impura no coração e agir, falar de maneira assim que possa provocar algo sutil, né? E eu tenho certeza que na minha capivara isso vai aparecer. Eu posso não achar que é uma coisa grande, pode ser pequena, mas isso vai fazer parte da minha folha corrida, né? Então, isso também eu tenho usado para me vigiar perante Deus, né? É isso. Muito bem, Gilson. Muito obrigado, tá? Acho que Só uma perguntinha. O sem que comentários sobre o Gilson. Sim, fala, Márcia. O que é essa capivara aí que eu não estou entendendo? Qual é a figura da capivara? Eu não sei onde é que surgiu esse termo. Falei, vi. Eu não sei onde é que surgiu esse termo, viu, Márcia? Talvez alguém tenha explicação aí, né? O Caio aqui é o advogado da turma aí. Talvez o Caio pode... Mas é um jargão popular, quer dizer assim, é a ficha do cara ali, a ficha processual da pessoa, né? Sei lá, seria mais ou menos isso. Caio, me ajuda aí que eu estou embaralhado aqui. Vai.
Eu também não sei a origem disso. Também não sabe. Sempre usaram essa questão da capivara, acho que atribuíram ao animal essa figura ruim, né, do histórico criminal da pessoa, né, a ficha criminal dela, né, o antecedente criminal, né, acho que seria mais ou menos nesse sentido. Mas não sei por que jogaram nas costas do bichinho, não. Tá bom, obrigada. Mas é a ficha criminal, vai. Ok. Tá bom. Gilson, só para fazer um esclarecimento ali, quando Jesus fala sobre não matar, e é um dos 10 mandamentos, não matarás, né? A ideia ali é não assassinar, tá? Não tem, por exemplo, assim, entra na questão da ética cristã, do soldado que vai para a guerra e tal, e ali ele acaba sendo a mão do Estado, né? Na defesa do próprio país e tal, e claro, muitas pessoas vão morrer, né? E mesmo pessoas que matam em defesa própria, né? Não tem a ver no sentido ali da culpa em si, mas claro, a culpa ela vai existir, mas não há dolo, tá? Não há dolo. Quando um policial mata numa questão de defesa pessoal, no ato do seu trabalho, né? Ou num tempo de guerra, tá? Claro que há os crimes de guerra também, tá? Mortes que são desnecessárias e tal, né? Mas ali tem a ver com assassinato. E isso que você falou, quando eu odeio alguém no meu coração, na minha cabeça eu alimento isso, eu estou matando aquela pessoa, né? E quando a gente fala em pecados grosseiros, um pensamento, eu posso ter um pensamento grosseiro também, né? Pensamento de morte, o pensamento, né? Uma vez eu perguntei no seminário, fiz a seguinte pergunta, estamos aqui entre adultos, né? Então dá para falar tranquilo. Numa aula ali falando sobre pecados, sobre ética, perguntei quem aqui assiste filmes pornográficos aqui. Todo mundo quieto, né? Uns deram umas risadinhas, alguns cutucaram e tal, aquela coisa toda, né? Só ok. E quem aí pensa, né? Eu sei aí que às vezes o camarada ele é o protagonista, ele é o diretor, ele é o que vai fazer a filmagem. E aí? Não assistiu algo que seria grosseiro, né? Mas desenvolve na sua mente algo que é grosseiro, né? Então, pecados grosseiros não estão apenas no campo da ação, da atitude, mas também no campo do pensamento, tá? Até aí a gente vai entender que a morte ela tem muitas variantes, né? É que nem o coronavírus, tem muitas variantes. Você pode matar a pessoa factualmente ali, pode matar com crueldade, você pode matar no seu pensamento, tá? Um político, quando rouba da saúde ou dos fundos sociais, ele está matando, tá certo? Você pode matar alguém no campo moral, quando você ataca a moral dela, tá? De uma maneira assim que, a ponto de ela ter que sair do lugar e tudo mais, né? Então tem N formas. Mais alguém que gostaria de falar? Contribuir? Não sei. Não sei se vai contribuir, mas se eu pensar em matar um animal, eu tô pecando? Não sei, Esther, depende. Se for um porco para fazer o tacho, daí não tá pecando não, viu? Agora é o seguinte, se você pensar em matar o cachorro do vizinho porque ele tá latindo, né? Aí pode ser um problema, viu? Pode ser um pecado, sim. Então eu vou para o inferno, porque tem gente aqui perto que abre o portão para o cachorro fazer a sujeira na calçada dos outros. E tem uns cachorros que fazem na parede, ele encosta o traseiro dele na parede. Para. E faz a calçada. Verdade. E na minha casa tem um degrauzinho e a sujeira dele fica naquele degrauzinho. Aí eu taco Cândido, eu taco um monte de coisa para ele não vir fazer a sujeira. E lá em São Paulo ganha multa. Aí eu já falei, perguntei lá no DHS,
não pode fazer uma multa para os donos dos cachorros que abrem o portão para fazer a sujeira na casa dos outros. A gente vai caminhar, tem que andar na rua, tomando cuidado, senão vai pisar em alguma sujeira. Eu acho isso... Anda lá na pista de Cooper, você tem que olhar, senão você vai pisar na sujeira. Que é isso, gente? Isso aí é muito atraso de vida. E eu tenho vontade de matar o cachorro. E multar o dono. Não, mas Esther, você não vai para o inferno, tá? Não é por causa desse pecado. Não é o pecado que te vai mandar para o inferno. Esse aí não, tá? Fica em paz. Ô, Esther, vai conversar com a Adalberto, a Adalberto resolve para você. Eu conversei lá no DHS, falei assim, ó, lá em Tupã tem uma placa assim, ó, o que não é para deixar o cachorro fazer a sujeira lá naquela pracinha lá, né? E por que aqui não tem? Porque é uma cidade pequenininha e por que os cachorros podem viver à vontade assim? A gente não pode andar na pista de Cooper, coitado de quem anda de bicicleta, porque não dá para desviar. De repente ele pisa, ai que sujeira, é que eu morro de novo. Então eu fico indignada com isso, sinceramente. Eu pensei em pôr uma carninha ali na sarjeta para o cachorro comer e dar uma dor de barriga nele. Não, mas viu, Esther? Com certeza não é culpa dos cachorros, tá? É culpa do dos donos, dono, né? É do dono, então. Por isso, tinha que ter uma lei para multar esses donos. Agora, se você pensou em matar o dono, aí é feroz, hein? Não, aí... Agora, se o dono fizer na minha calçada, eu tenho vontade de matar. Tá bom, chega, tá bom. Mas tá bom, irmãos. Eu acho que é isso, né? Acho que deu para entender. Aquilo que não foi bem entendido, o Espírito Santo vai mostrando, tá certo? Vocês podem ir lendo também na semana aí, revendo o texto, isso é muito importante, tá bom? E hoje tem um pouquinho menos, mas o pessoal acessa, né? Talvez semana que vem vamos ter um pouquinho mais de público aí. Mas foi bem legal estar com vocês de novo aí, tá bom? Vamos orar e aí a gente finaliza. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus, por esse momento. Até foi um momento bastante descontraído, apesar de ser um assunto sério. Que o Senhor possa tomar a vida de cada irmão, cada irmã. Realmente, nós temos hoje um problema bastante sério com os animais que não tem culpa de nada, Pai. Aqui muitos são abandonados, são frutos aí de donos irresponsáveis, mas que também o Senhor possa tocar no coração e nas consciências também do poder público, para que eles possam intervir nessa questão que para nós é tão importante. Não somente para nós, mas pela segurança dos próprios animais, Pai. Eles são bênçãos nas nossas vidas, são criação do Senhor, e nós queremos também que eles que haja zelo por eles, Pai. Toma a vida de cada um, que nenhum mal aconteça às famílias e que cada um aqui possa ter um domingo muito abençoado pelo Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Esther, tô com 2 aqui hoje, ó. Mas ele não sai para fazer sujeira no vizinho, né? É o irmão da Memel, é o irmão